Meu nome é Ellen Mosey. Tenho 34 anos. No reencontro da família no fim de semana passado, meu pai ficou na frente de 34 parentes e começou a falar das conquistas de cada primo. Advogado, cirurgião, MBA, vice-presidente no Morgan Stanley. Por 11 minutos, ele elogiou cada um, um por um. Quando chegou em mim, ele parou, olhou por cima de mim e disse: algumas pessoas simplesmente não chegam a lugar nenhum. E então passou para o próximo nome. 34 parentes. Silêncio total. Meu irmão mais novo, Danny, que tem paralisia cerebral, apertou minha mão debaixo da mesa. Ele sabia o que estava acontecendo. Todos sabiam. Então, minha avó de 86 anos se levantou. Raymond, você esqueceu de um. Ela tirou um jornal dobrado da bolsa. Meu pai pegou o jornal da mão dela, leu 2 linhas. E ficou completamente sem reação. O que ele leu nessas 2 linhas ia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, fracasso, e sobre qual dos filhos dele realmente construiu algo que importa. Antes de continuar, deixa um like e se inscreve. Mas só se você realmente quiser saber como essa história termina. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, deixa eu voltar um pouco. Porque o que aconteceu depois não foi só sobre um recorte de jornal. Foi sobre 10 anos sendo ignorada. 10 anos vendo meu pai criar uma história onde eu simplesmente não existia. O reencontro aconteceu no fim de semana da Black Friday, dia 29 de novembro de 2025. A família Mosey se reúne na nossa casa do lago, em Ohio, todo dia de ação de graças, desde que eu me lembro. É uma tradição que meu pai trata como se fosse uma reunião de empresa. Ele mantém uma lista de presença em planilha. Planeja onde cada pessoa vai sentar semanas antes. E todo ano ele faz o que chama de discurso do estado da família, onde celebra as conquistas profissionais de todo mundo na frente da família inteira. Eu voei de São Francisco na quinta-feira à noite. Danny veio comigo. Ele tem 28 anos agora, 6 anos mais novo que eu, e usa cadeira de rodas elétrica desde criança. A paralisia cerebral afeta os movimentos dele e a fala. Mas não a mente. Nunca a mente. Quem não conhece ele costuma cometer esse erro o tempo todo. Nosso pai cometeu esse erro por 28 anos. Quando chegamos na casa do lago, dava para ver luz acesa em todas as janelas. Carros alinhados na longa entrada de cascalho. A família inteira já estava lá. Eu ajudei o Danny com a cadeira de rodas e fomos até a porta da frente. A casa tem o mesmo cheiro todo ano. Pinho da lareira, algo doce assando na cozinha. E aquele cheiro de madeira antiga misturado com água do lago, que não dá para encontrar em outro lugar. Meu pai estava na sala quando entramos. Raymond Mosey, 66 anos, aposentado do negócio de manufatura, ainda se comportando como se mandasse no mundo. Ele olhou pra gente e fez um aceno curto. Ellen, Danny. Foi só isso. Nada de como foi o voo. Nada de que bom te ver. Só os nossos nomes. Ditos como se ele estivesse marcando itens numa lista. Minha mãe, Denise, estava ao lado dele. Ela nos cumprimentou de forma mais carinhosa, mas tinha algo de hesitante no jeito que me abraçou. Como se não tivesse certeza se podia. Com o tempo, eu aprendi que minha mãe escolhe bem as batalhas dela. E faz muito tempo que ela não me escolhe. Mas minha avó era diferente. Ruth Delacqua, mãe da minha mãe, veio direto até a gente assim que nos viu. Ela é pequena. Tem 1,57 de altura, 86 anos, cabelo branco que ainda arruma em cachinhos todo sábado à noite. Ela me abraçou forte e não soltou. Ellen, minha querida. Você parece tão cansada. Vem cá. Depois ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Eu trouxe uma coisa para amanhã. Você vai ver. Eu não entendi o que ela quis dizer. Ainda não. Mas vi a mão dela pousar na bolsa de couro marrom, a mesma que ela usa há 20 anos. E tinha algo de protetor naquele gesto. Como se ela estivesse guardando algo muito importante. Os primos estavam espalhados pela casa. Eram 34, com idades entre 23 e 52 anos. A maioria eu só vejo uma vez por ano, nesse reencontro.
Eles foram educados comigo. Aquele tipo de educação com pena. Perguntavam sobre São Francisco. Sobre o clima, se eu ainda estava trabalhando com aquela coisa de tecnologia. Nenhum perguntava detalhes. Ninguém realmente queria saber. Dani também percebeu. Acabamos na cozinha, na mesa menor de carvalho. Reservada para o que meu pai chama de lugares extras. É onde as crianças sentavam antes. Onde ficam as pessoas que não vão para a sala de jantar principal. A vovó Ruth sentou com a gente por escolha. Ela podia estar na mesa de mogno na sala de jantar, mas escolheu a cozinha. A conversa aqui é melhor, ela disse, alto o suficiente para o meu pai ouvir. Eu observei meus primos. Alison, 36 anos, advogada corporativa num grande escritório. Michael, 35, MBA de Wharton, trabalhando em finanças. Stephanie, 40, pesquisadora publicada. Nathan, 33, que acabou de levar a empresa dele a abrir capital. Todos bem-sucedidos pelos padrões do meu pai. Todos dignos de reconhecimento. O jantar foi como sempre. Meu pai na cabeceira da mesa, minha mãe à direita dele. A conversa girava em torno de conquistas e negócios, casas de férias e escolas particulares. Eu comi em silêncio. Dani usava seus talheres adaptados. Aqueles que a equipe de engenharia da Access não ajudou a desenvolver para ele, mas ninguém ali sabia disso. Ele só via um homem com deficiência tendo dificuldade com um garfo. E desviavam o olhar. Depois do jantar, meu pai se levantou. Ele estava com uma prancheta. Na verdade, folhas plastificadas, impressas em colunas organizadas. Ele leva isso muito a sério. Como sempre, ele começou: quero tirar um momento para celebrar a excelência desta família. Nós somos Mosey. Nós não nos acomodamos. Nós não damos desculpas. Nós conquistamos. Eu já tinha ouvido esse discurso antes. Todo ano é assim. Ele segue a lista. Por ordem de idade. Do mais velho ao mais novo. 34 primos. Ele sempre se prepara. Sempre. Vou começar pela geração mais velha, ele disse. Andrew Mosey, 42 anos. Virou sócio na Kirkland & Ellis este ano. Um dos mais jovens da história do escritório. Salário inicial de sócio, $890 mil. A sala aplaudiu. Andrew se levantou, fez uma leve reverência e sentou de novo. Meu pai sorria, orgulhoso. Jessica Shea Mosey, 40 anos, publicou sua pesquisa sobre substituição de válvula cardíaca na JAMA. A técnica dela agora é protocolo padrão no Johns Hopkins. Trabalho de nível mundial. Mais aplausos. Jéssica sorriu, elegante, recebendo o elogio como alguém que realmente mereceu. E mereceu mesmo. E ele continuou. E continuou. 11 minutos disso. Cada primo, seu cargo, seu salário quando ele sabia. Suas conquistas medidas em prestígio e números. Eu contei o tempo entre cada nome. De 20 a 30 segundos por pessoa. Tudo muito metódico. Justo. Na cabeça dele. Todo mundo tinha seu momento. Eu era o número 23 da lista. Entre Stephanie e Nathan. Meu pai chegou na minha faixa de idade. Falou de Michael Brennan Molding, VP de estratégia no Goldman Sachs. Fechou uma aquisição de $340 milhões. Aplausos. Depois Stephanie Arlow, professora titular na Northwestern. Segundo livro publicado este ano. Aplausos. Então ele parou. Os olhos dele me encontraram do outro lado da sala. Eu estava na porta da cozinha, de onde conseguia ver tudo. Ele olhou direto para mim. A expressão não mudou. E então disse, bem claro. Algumas pessoas simplesmente não chegam a lugar nenhum. 8 segundos de silêncio. Eu contei. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Alguns olharam para o prato. Outros olharam para mim, talvez com pena. Ou talvez só aliviados por não serem eles. O rosto do meu pai não mostrava nada. Nem maldade, nem satisfação.
Na cabeça dele, era só um fato. Então ele virou para o Nathan. Nathan Caldwell, 33 anos, liderou o IPO da empresa, avaliação de 1,2 bilhão de dólares. Trabalho excepcional. E o discurso continuou como se eu nunca tivesse existido. A mão do Danny encontrou a minha debaixo da mesa. O aperto dele estava forte. Mais forte que o normal. Eu senti ele tremendo. Eu mantive o rosto totalmente neutro. Eu aprendi a fazer isso. 10 anos de prática. Meu pai terminou a lista. O número 34 era minha prima mais nova, Emma, 23 anos. Acabou de terminar o mestrado em saúde pública. Ele elogiou ela por 2 minutos inteiros. Falou do futuro, do potencial. De como a família estava orgulhosa. Então ele sentou. A sala respirou de novo. As conversas voltaram. As pessoas foram para a sala tomar café e comer sobremesa. Eu fiquei na cozinha. Danny ficou comigo. A vovó Ruth sentou na nossa frente, e eu vi quando ela colocou a mão dentro da bolsa. Ela puxou algo, só o suficiente para eu ver um canto. Laranja. Aquele laranja bem marcante da capa da revista Forbes. Ela encontrou meu olhar e fez um leve aceno com a cabeça. Eu ainda não entendia. Não completamente. Mas eu sabia que alguma coisa estava por vir. Deixa eu voltar 10 anos. Porque nada do que aconteceu naquele reencontro faz sentido sem entender como eu cheguei até aqui. Como todos nós chegamos até aqui. Em 2015, eu tinha 24 anos. Eu tinha me formado em Stanford 2 anos antes e comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia em São Francisco. Bom salário, bons benefícios. O tipo de emprego que meu pai aprovava. Mas eu odiava. Eu estava criando software para ajudar empresas a otimizar suas cadeias de produção, e todo dia parecia uma morte lenta. O que eu queria mesmo era criar algo que tivesse importância. Passei a vida inteira vendo o Danny lutar com sistemas que não foram feitos para ele. Prédios sem rampas, sites que leitores de tela não conseguem ler, transporte público que trata usuários de cadeira de rodas como se fossem um detalhe. Eu sabia que podia fazer algo melhor. Então eu pedi demissão. Criei um protótipo de um aplicativo de acessibilidade. Navegação em tempo real para pessoas cegas, descrições em áudio para quem não pode ver, ferramentas de comunicação para quem não pode falar. Eu chamei de Access Now. Eu precisava de $25 mil para transformar o protótipo em um produto de verdade. Pedi um empréstimo ao meu pai. Não um presente. Um empréstimo. Eu lembro de estar no escritório dele. Mesa de mogno, placas na parede mostrando as conquistas dele nos negócios. Ele ouviu minha ideia por exatamente 4 minutos. Então disse: Ellen, quem vai pagar por isso? Pessoas com deficiência não têm dinheiro. Não existe mercado. Você está jogando fora seu diploma de Stanford. Arruma um emprego de verdade. Eu não vou financiar essa fantasia. Eu tentei explicar. Mostrei pesquisas. 61 milhões de americanos com deficiência, bilhões em poder de compra, um mercado enorme e pouco atendido. Ele não estava interessado nos dados. Ele queria que eu seguisse a ideia dele de sucesso. Saí do escritório naquele dia sabendo que estava sozinha. Me inscrevi em 15 aceleradoras de startups. Todas me rejeitaram. O feedback era sempre o mesmo, muito específico, muito arriscado, sem caminho claro para lucro. Eu não tinha dinheiro, nem contatos, nem segurança. Então eu dei um jeito. Peguei 3 trabalhos de meio período. Barista em uma cafeteria, professora particular para alunos do ensino médio, e fazia trabalhos de programação como freelancer quando apareciam. Trabalhava 80 horas por semana e mal conseguia pagar comida e gasolina. Não dava para pagar aluguel. Então eu não paguei. Eu morei no meu carro. Um Honda Civic 2012 com 140 mil milhas. Eu estacionava no estacionamento de uma academia 24 horas para poder tomar banho de manhã. Carregava meu laptop em cafeterias. Programava no estacionamento depois dos turnos. Por 4 meses, de janeiro a abril de 2016. Aquele carro foi minha casa.
Eu não contei pra ninguém. Nem pros meus pais, nem pra maioria dos meus primos. Contei pro Danny depois. Ele me ligou uma noite e perguntou onde eu estava. E eu não consegui mentir pra ele. Ele disse, Ellen, volta pra casa. E eu disse, não posso. Não até terminar isso. Ele entendeu. Ele sempre entendia. Em março de 2016, eu mandei um e-mail para minha avó. Não pedi dinheiro. Só disse que estava trabalhando em algo importante, que eu estava bem, que tinha onde tomar banho e estava comendo o suficiente. Ela respondeu na hora. Onde você está dormindo, Ellen? Eu contei a verdade. Ela não respondeu imediatamente. Eu pensei que talvez tivesse decepcionado ela também. Então, em julho, ela me ligou. Eu coloquei a casa como garantia, ela disse. $50.000 são seus. Não discute comigo. Tenho 77 anos. Sei reconhecer um bom investimento quando vejo um. E você, minha querida, é o melhor investimento que eu vou fazer na vida. Eu tentei recusar. A casa dela, em Phoenix, valia $180.000. O empréstimo de 50.000 era mais de um quarto de tudo que ela tinha. A segurança da aposentadoria dela. Ela disse. Tarde demais. O dinheiro já está na sua conta. Agora vai lá, constrói essa empresa e prova que seu pai está errado. Eu chorei por uma hora depois dessa ligação. Depois usei o dinheiro para contratar um desenvolvedor. A gente construiu a primeira versão real do Access Now. Lançamos em dezembro. Com uma função simples de navegação por voz para pessoas cegas. Tivemos 500 usuários no primeiro mês. Um deles, Mitchell Brooks, deixou uma avaliação que eu imprimi e coloquei num quadro. Esse aplicativo mudou minha vida. Consigo usar o metrô sozinho pela primeira vez em 12 anos. Obrigado, Ellen Mosey. O Mitchell contou para os amigos. Os amigos contaram para outros amigos. E a gente cresceu assim, aos poucos, usuário por usuário. Porque o que criamos realmente resolvia um problema de verdade. Em 2017, eu contratei o Danny. Ele foi meu terceiro funcionário. Meu pai sempre tratou o Danny como dependente. Alguém que precisava ser cuidado, protegido do mundo. O que meu pai nunca entendeu é que o Danny não precisava de proteção. Ele precisava de oportunidade. Eu contratei o Danny como testador de acessibilidade. Ele sabia o que funcionava e o que não funcionava. Porque ele vivia isso todos os dias. Ele era brilhante nisso. Encontrava problemas que nossos desenvolvedores nunca perceberiam. Entendia as necessidades dos usuários de um jeito que ninguém sem deficiência conseguiria. Em 2 anos, eu promovi ele a diretor de acessibilidade. Não porque ele é meu irmão. Porque ele mereceu. Em 2018, a Access Now já estava crescendo de verdade. Tinha usuários reais, potencial de receita real. Comecei a apresentar a empresa para investidores. Consegui reuniões com grandes fundos de investimento. Todos ficaram interessados. O que eu não sabia é que meu pai estava fazendo ligações. Ele entrou em contato com todos esses investidores antes dos acordos serem fechados. Disse que eu era ingênua, idealista. Que o mercado de pessoas com deficiência era pequeno demais. Que eles perderiam dinheiro. Ele tentou sabotar meu financiamento. 3 dos 4 investidores me contaram sobre essas ligações. Disseram que ignoraram. Que fariam sua própria análise. E investiram mesmo assim. Mas eu nunca vou saber quantas oportunidades perdi. Porque meu pai trabalhou ativamente contra mim. A Access Now cresceu. Chegamos a 1 milhão de usuários em 2019. 5 milhões em 2022. Em 2024, começamos a dar lucro. Eu devolvi cada dólar que minha avó me deu. Com juros. Depois, paguei toda a hipoteca da casa dela. Ela tentou recusar isso também. Eu disse que não era negociável. Em 2025, tínhamos 8,3 milhões de usuários. Em 32 estados e 18 países. Criamos ferramentas de navegação com inteligência artificial.
Descrição de áudio em tempo real para filmes e TV. E plataformas de comunicação para pessoas que não falam. Tínhamos 280 funcionários. 60 deles eram pessoas com deficiência. Incluindo Dani, que nessa época já liderava uma equipe de engenheiros de acessibilidade. E ganhava $320 mil por ano, mais participação na empresa. Em outubro daquele ano, viramos um unicórnio. Avaliação de $2,1 bilhões. Uma grande empresa de tecnologia ofereceu 3,6 bilhões para comprar Access Now. Eu recusei. Somos uma empresa do tipo B, o que significa que temos obrigação legal de equilibrar lucro com impacto social. 30% da nossa receita vai para manter uma versão gratuita para pessoas com deficiência de baixa renda. Eu não ia deixar uma venda mudar isso. A Forbes descobriu. Eles quiseram fazer uma matéria de capa. Eu aceitei, porque pensei que isso poderia ajudar a alcançar mais usuários. A jornalista foi muito a fundo. Até demais, na opinião do meu pai. Ela investigou nosso histórico de investimentos. Conversou com nossos primeiros investidores. Descobriu as ligações que meu pai fez. Ela também entrevistou ele. Sem contar qual era o verdadeiro foco da matéria. A revista saiu no dia 25 de novembro. 4 dias antes do reencontro. Na capa, eu estava na nossa sede em São Francisco. Na frente de uma parede mostrando nosso número de usuários, 8,3 milhões. O título dizia: O unicórnio que ninguém viu chegar. Como Ellen Mosey construiu um império de tecnologia para pessoas com deficiência avaliado em $2,1 bilhões, enquanto sua família a ignorava. Eu não contei para minha família sobre a matéria. Não mandei para ninguém. Pensei, se eles se importassem, iam descobrir sozinhos. Minha avó descobriu. Ela comprou 3 exemplares numa banca em Phoenix. Levou um com ela no voo para Ohio. Ela estava esperando o momento certo. E esse momento chegou na noite em que meu pai me apagou na frente de 34 pessoas. A vovó Ruth se levantou devagar. Com 86 anos. Cada movimento dela é cuidadoso. Mas não tinha nada de frágil na forma como ela atravessou a sala. Ela saiu da cozinha para a sala como se estivesse atravessando um campo de batalha. Raymond, ela disse. A voz dela cortou o barulho das conversas depois do discurso. A sala ficou em silêncio de novo. Meu pai olhou para ela, irritado. Ruth, eu ainda não terminei. Você esqueceu ela disse. Eu estou falando de pessoas com carreiras de verdade, Ruth. Isso pode esperar? Ela não respondeu. Só caminhou até ficar bem na frente dele. Então colocou a mão dentro da bolsa de couro marrom. E tirou a revista Forbes, dobrada em 4. Ela colocou a revista na mesa, na frente dele. Isso saiu há 3 semanas, ela disse. Dia 25 de novembro. Eu estou carregando isso desde então. Esperando o momento certo. Ela fez uma pausa. E esse é o momento certo. Meu pai pegou a revista. Eu observei o rosto dele. Ele viu a capa. Viu minha foto. A expressão dele travou. Ele abriu na matéria. E começou a ler. Eu conseguia ver os olhos dele se movendo nas primeiras 2 linhas. Ellen Mosey, 34 anos, é fundadora e CEO da Access Now Technologies, a plataforma de acessibilidade com inteligência artificial que alcançou status de unicórnio no mês passado, com avaliação de $2,1 bilhões. Na semana passada, ela recusou uma oferta de 3,6 bilhões de uma grande empresa de tecnologia, escolhendo manter a Access Now independente e focada em sua missão. A boca dele literalmente caiu aberta. Eu nunca tinha visto isso acontecer na vida real. Ele leu de novo. Mais devagar. Como se estivesse tentando ter certeza de que aquilo era verdade. Depois olhou para mim. Depois para a revista. E depois para mim de novo. Nathan estava perto o suficiente para ver. Ele se inclinou. Hey, o que foi? Meu pai não respondeu. Pela sala, eu vi meus primos pegando os celulares. Alguém deve ter mandado mensagem no grupo.
As telas acenderam pela sala enquanto todos pesquisavam Ellen Mosey Access Now. Michael foi o primeiro a falar. Caramba! A Ellen é a CEO da Access Now? Stephanie levantou os olhos do celular. Isso é real? 2,1 bilhões? Alison olhou para a tela, depois para mim. A gente usa Access Now no escritório. Temos um assistente jurídico cego, o Trevor, que usa para tudo. Eu não fazia ideia de que foi você que criou isso. A notícia se espalhou pela sala como fogo. Umas 12 pessoas com o celular na mão lendo a mesma matéria. Com expressões mudando de choque para confusão. E talvez vergonha. Meu pai tentou se recompor. Colocou a revista na mesa com cuidado. Como se pudesse explodir. Forçou uma risada. Bom, isso é inesperado. Ellen, você devia ter mencionado isso. Eu olhei para ele do outro lado da sala. Com a voz completamente calma. Você nunca perguntou, pai. Em 10 anos, você nunca perguntou no que eu estava trabalhando. Estou perguntando agora. Agora é tarde para essa conversa. Ele mudou de estratégia. Olha, isso é impressionante, eu admito. Mas avaliações de empresas de tecnologia são estáveis. Ser unicórnio não significa lucro de verdade. Você pode perder tudo numa crise. Essas coisas não duram. Eu não levantei a voz. Eu nunca levanto. Somos lucrativos, pai. 186 milhões de dólares de receita no ano passado. 52 milhões de lucro líquido, tudo auditado. Quer ver os números? Ele ficou vermelho. Não é esse o ponto. Então qual é o ponto, pai? Ele não tinha resposta. Nathan, ainda segurando a revista, continuou lendo. Ele parou numa parte e a expressão dele mudou. Espera. Tem uma seção aqui sobre a equipe da Access Now. Ele leu em voz alta. Diretor de acessibilidade, Danny Mosey. A sala inteira olhou pro Danny. Ele ficou bem quieto na cadeira de rodas. Olhando pro nosso pai. Nathan olhou de um para outro. Danny, isso é verdade? Você trabalha com a Ellen? Eu respondi antes do Danny. O Danny não trabalha para mim. Ele trabalha comigo. Ele faz parte da liderança da empresa. É uma das pessoas mais importantes. O rosto do meu pai foi de vermelho para pálido. Danny, você tem um emprego? Danny usou o dispositivo de comunicação dele, preso na cadeira de rodas. Ele digitou devagar, com cuidado. A voz eletrônica falou por ele. Eu tenho uma carreira, pai. Não um emprego. Uma carreira. Mas como? Quer dizer, com a sua condição? Danny digitou de novo. Minha condição não define minha capacidade. Você sempre achou que definia. Alison já estava de volta no celular, abrindo o site da Access Now. O perfil do Danny está aqui, ela disse. E leu em voz alta. Danny Mosey, diretor de acessibilidade. Traz experiência própria e conhecimento técnico para a missão da Access Now. Lidera uma equipe de 60 engenheiros de acessibilidade. Ela levantou o olhar. 60 engenheiros, Danny? Você gerencia 60 pessoas? O aparelho do Danny respondeu. Sim. O primo Michael, com MBA, começou a fazer contas no celular. A matéria da Forbes mostra os salários dos executivos. Danny, aqui diz que você ganha 320 mil dólares por ano, mais participação na empresa. 8 segundos de silêncio. De novo. Eu contei. Michael falou mais baixo. Isso é mais do que eu ganho. Meu pai parecia ter levado um soco. A visão de mundo dele estava desmoronando ali, na frente de todo mundo. Ele sempre acreditou que o Danny era dependente. Alguém que precisava ser cuidado, sustentado, protegido. O processo legal que meu pai abriu quando o Danny fez 18 anos. Dizia que ele não era capaz de cuidar da própria vida. Mas o Danny já vinha cuidando de muita coisa há anos. Minha mãe, Denise, estava chorando. Não era um choro alto. Só lágrimas silenciosas descendo pelo rosto.
Ela olhou para mim. Ellen, minha filha. Por que você não me contou? Eu falei com calma, mas firme. Eu tentei, mãe. Mandei e-mails. Liguei. Você sempre dizia que estava ocupada ou que o pai estava cuidando das coisas da família. Depois de um tempo, eu parei de tentar. Eu não sabia. O pai nunca me contou. Ele disse que você estava com dificuldades. Eu estava com dificuldades. Por 4 meses, eu morei no meu carro. Mas mesmo assim eu construí alguma coisa. Minha mãe virou pro meu pai. Raymond. Você sabia disso? Ele não respondeu. Ficou olhando para a revista como se ela tivesse traído ele. A vovó Ruth ainda não tinha terminado. Agora ela falou com a sala inteira, não só com meu pai. Eu quero que todos aqui saibam de uma coisa. 10 anos atrás, quando a Ellen pediu $25.000 pro pai dela para começar essa empresa, ele recusou. Disse que era perda de tempo. Disse que pessoas com deficiência não tinham dinheiro e que não existia mercado. Então eu coloquei minha casa em Phoenix como garantia. Dei $50.000 para Ellen. Eu tinha 77 anos. Arrisquei minha aposentadoria. E faria tudo de novo sem pensar 2 vezes. A sala ficou completamente em silêncio. Ninguém sabia disso. Minha mãe levou a mão à boca. Alguns primos ficaram visivelmente abalados. Nathan ainda estava lendo a matéria da Forbes. Ele já estava na página 38. Eu vi a expressão dele mudar. Ah, não, ele disse baixo. Depois mais alto. Tio Raymond, tem uma parte aqui chamada A Família que disse não. Meu pai levantou a cabeça rápido. O quê? Nathan começou a ler em voz alta. Quando Mosey buscou investimento inicial em 2018, ela procurou 4 fundos de capital de risco. Todos demonstraram interesse. Mas antes de fechar qualquer acordo, receberam ligações de Raymond Mosey, pai de Ellen, desencorajando o investimento. A reação na sala foi como uma bomba. Suspiros. De verdade. Nathan continuou lendo. Ele disse que o mercado era muito específico, diz Victoria Shen, sócia da Sequoia Capital. Ele disse que a filha era idealista e ingênua, e que perderíamos dinheiro. Nós ignoramos. Foi a melhor decisão que já tomamos. A voz do Nathan tremeu um pouco enquanto ele continuava. A matéria cita 4 fundos. Sequoia, Andreessen Horowitz, Coachella Ventures e First Round Capital. Todos confirmaram que receberam ligações de Raymond Mosey tentando convencer a não investir na empresa da própria filha. Alison, a advogada, se levantou. Tio Raymond, você realmente fez isso? Meu pai não disse nada. Nathan encontrou outra parte. Uma citação de Ben Horowitz. Raymond Mosey me ligou pessoalmente. Disse que a filha dele não tinha visão de negócios. Eu disse que fazemos nossa própria análise. Ellen apresentou um dos melhores projetos iniciais que eu vi em 20 anos. A sala começou a se voltar contra ele. Eu conseguia ver isso acontecendo. Primos que antes eram neutros ou apoiavam meu pai agora olhavam para ele com choque. Mas Nathan ainda não tinha terminado. Ele encontrou a pior parte. Tem uma citação aqui do próprio tio Raymond. De uma entrevista do ano passado. Ele hesitou. Tio Raymond, talvez você não queira que eu leia isso, disse o tio Trevor. Irmão mais velho do meu pai, 70 anos, juiz aposentado. Leia, disse ele. Nathan leu. Em uma entrevista no ano passado, Raymond Mosey defendeu a decisão de não apoiar o projeto da filha. Eu estava tentando protegê-la do fracasso. Trabalho de acessibilidade sem fins lucrativos não dá dinheiro. Eu disse para ela arrumar um emprego de verdade. Ainda acho que fui realista. O silêncio depois disso foi diferente. Mais pesado. Porque não era só sobre o passado. Era sobre o presente. Meu pai, mesmo sabendo que eu tive sucesso, ainda achava que estava certo. O tio Trevor se levantou. Raymond, o que você estava pensando? Você sabotou o investimento da sua própria filha? Ligou para investidores para falar mal dela?
Eu estava tentando proteger ela de desperdiçar a vida. Proteger? Você tentou destruir ela. E mesmo assim ela conseguiu. Apesar de você. Você entende isso? Ela vale mais do que todo mundo nessa sala junto. E fez isso sem a sua ajuda. Na verdade, apesar de você atrapalhar. Meu pai olhou ao redor da sala. Ele estava vendo tudo mudar ali, na frente dele. Dos 34 primos. 18 claramente estavam do meu lado agora. 9 ainda estavam com ele. Por lealdade ou dúvida. 7 ficaram neutros. Até se afastaram um pouco, fisicamente, da discussão. Meu pai tentou mais uma defesa. Tá bom. Você construiu uma empresa. Parabéns. Mas você podia ter sido advogada como o Andrew. Podia ter tido estabilidade. Em vez disso, você correu um risco enorme que podia ter dado errado. Você teve sorte, Ellen. Só isso. Sorte. Foi nesse momento que o Danny se mexeu. Ele avançou a cadeira de rodas só alguns centímetros. Mas foi o suficiente. A sala inteira percebeu. Ele começou a digitar no dispositivo de comunicação. A mensagem era longa. Todo mundo esperou enquanto ele escrevia. Então ele fez algo que eu nunca tinha visto no encontro de família. Ele fez um sinal para mim. Eu entendi. Levantei e fui até ele. Juntos, ajudamos ele a ficar de pé. O Danny consegue ficar em pé com apoio por alguns momentos. É difícil, dói. Mas ele consegue. Eu segurei os braços dele. De pé, ele ficou na altura dos olhos da maioria dos primos que estavam sentados. Com nosso pai, a dinâmica de poder mudou na hora. Ele não estava mais olhando para cima para todo mundo. O dispositivo dele falou, palavra por palavra, com calma. Eu preciso dizer uma coisa. Fiquei em silêncio a vida inteira. As pessoas falam ao meu redor. Por cima de mim, sobre mim. Mas nunca comigo. Não mais. Meu pai tentou interromper. Danny, senta. Você não precisa. Sim. Eu preciso. O aparelho continuou. Pai. Você disse que eu era um peso. Você disse isso na minha cara quando eu tinha 16 anos. Você disse, Danny. Você nunca vai ser independente. Sempre vai precisar da gente. Você falou como se fosse um fato. Como se minha vida já estivesse decidida. Eu senti ele tremendo pelo esforço de ficar em pé. Mas a voz, através do aparelho, estava firme. Você disse para a mãe que eu nunca ia contribuir com a sociedade. Você disse para a família que eu era seu dependente com necessidades especiais. Você ficou com meus benefícios todo mês. $1.286. Por 10 anos. Isso dá $154.320. Que você pegou de mim e chamou de eu cuidar das minhas finanças. O primo Michael já estava com a calculadora aberta de novo. Mostrou o número para quem estava perto. A conta estava certa. O Danny ainda não tinha terminado. Quando fiz 18 anos, o pai entrou com um pedido de tutela. Disse ao juiz que eu não conseguia cuidar do meu próprio dinheiro. Nem tomar decisões médicas. Nem assinar contratos. Disse que eu precisava de um responsável para a vida toda. O juiz aceitou. Há 10 anos, eu sou considerado legalmente incapaz. Alison, a advogada, sabia exatamente o que isso significava. Ela levou a mão à boca. O dispositivo continuou. Só que eu não sou incapaz. Eu sou diretor de acessibilidade de uma empresa avaliada em $2,1 bilhões. Eu ganho $320 mil por ano. Tenho 18,5 milhões em participação na empresa. Gerencio uma equipe de 60 engenheiros. Mas, legalmente, eu nem posso abrir uma conta bancária sem a permissão do meu pai. A sala explodiu. Primos falando ao mesmo tempo. Alison se levantou na hora. Tio Raymond, tutela é para pessoas que realmente não conseguem cuidar de si mesmas. O Danny claramente consegue.
Isso é abuso de tutela. É ilegal se a pessoa não precisa disso. Danny então fez algo ainda mais surpreendente. Ele começou a falar com a própria voz. É mais difícil para ele. Mais lento. Mas ele queria que nosso pai ouvisse a voz dele de verdade. A Ellen me contratou em 2017. Eu fui o terceiro funcionário. Ela não me contratou porque eu sou irmão dela. Ela me contratou porque eu sou bom no que faço. Eu criei nossos protocolos de teste. Treinei os engenheiros. Eu conquistei meu lugar. Ele respirou fundo. Dava para ver o esforço para falar. Pai, você disse que eu seria um peso a vida inteira. A Ellen transformou esse peso em um ativo de 18 milhões de dólares. Ela viu o que você se recusou a ver. Eu sou capaz. Sempre fui. O rosto do meu pai já tinha passado por todas as cores. Agora estava vazio. Em choque. Sem palavras. Danny terminou com mais uma mensagem no aparelho. Eu contratei uma advogada. O nome dela é Patricia Wolff. Ela é especialista em casos de abuso de tutela. Nós vamos entrar com o pedido para acabar com sua tutela no dia 15 de janeiro. Eu tenho 28 anos. Eu ganho mais dinheiro do que você já ganhou. Eu não preciso mais da sua permissão para viver minha vida. Ele fez uma pausa e acrescentou. Eu não vou mais ser seu desconto de imposto, pai. A sala explodiu. Primos levantando, discutindo, alguns chorando. Alison correu até o Danny. Eu vou testemunhar. Vou levar provas da sua capacidade de trabalho. Essa tutela não se sustenta. A tia Caroline, irmã da minha mãe e advogada de família, veio logo atrás. Eu vou entrar com um parecer no processo. Raymond, você vai perder esse caso. Eu ajudei o Danny a sentar de novo. Ele estava exausto. Mas o rosto dele mostrava algo que eu nunca tinha visto antes. Não era só alívio. Era liberdade. Minha mãe foi até ele e se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Danny, eu não sabia. Me desculpa. O aparelho dele respondeu. Você podia ter perguntado, mãe. Você escolheu não perguntar. Aquilo atingiu ela forte. Ela levantou, chorando mais ainda. Eu sabia que precisava terminar. Porque ainda tinha uma coisa que a família não sabia. Eu quero que todo mundo aqui entenda uma coisa, eu disse. Minha voz ecoou pela sala. Todo mundo parou de falar. Eu não construí a Access Now para provar que meu pai estava errado. Eu não fiz isso para virar bilionária. Eu fiz isso porque, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi meu pai dizer pro Danny que ele nunca seria nada. Eu ouvi ele dizer que o Danny era um peso. E naquele momento eu decidi que ia passar a minha vida garantindo que nenhuma outra criança com deficiência ouvisse essas palavras. Eu peguei meu celular. Eu quero mostrar uma coisa. É o nosso recurso mais novo. O Danny foi a primeira pessoa a testar. Abriu um vídeo. Chamam voz dos silenciosos. Usa tecnologia de interface cérebro-computador junto com inteligência artificial. É para pessoas que não conseguem usar dispositivos de comunicação. Que não conseguem digitar, nem falar. Elas pensam as palavras. E a inteligência artificial transforma esses pensamentos em voz. Em tempo real. Nathan, que trabalha com tecnologia, pareceu cético. Ellen, transformar pensamento em fala? Isso parece ficção científica. Não mais. O Danny está testando isso há 8 meses. Eu dei play no vídeo. O vídeo mostrava o Danny no nosso laboratório em São Francisco. Usando um headset leve. Com sensores neurais na cabeça. Ele fechou os olhos. Na tela, aparecia a atividade do cérebro dele. E então uma voz falou. Não era o dispositivo dele. Não era a fala lenta dele. Era uma voz clara, suave, criada por inteligência artificial. Transformando os pensamentos dele diretamente em palavras. A voz disse: Eu te amo, Ellen. Obrigado por me enxergar quando ninguém mais enxergava. No vídeo, o Danny abriu os olhos e sorriu para a câmera.
A sala ficou completamente em silêncio. Vários primos estavam chorando. Minha mãe estava com as mãos no rosto, os ombros tremendo. Vamos lançar um Voz dos Silenciosos em março de 2026, eu disse. Totalmente gratuito. Sem assinatura, sem cobrança. Estimamos que vai ajudar 200.000 pessoas só no primeiro ano. Pessoas que passaram a vida inteira em silêncio finalmente vão ter uma voz. Eu olhei direto pro meu pai. Isso é o que você chamou de desperdício do meu diploma, pai. Isso é o que você disse que não tinha mercado. 200.000 pessoas que precisam disso não são um mercado para você. São invisíveis. Essa é a diferença entre a gente. Meu pai se levantou. Não disse nada. Só foi até a porta. Pegou o casaco. E saiu. Ouvimos o carro dele ligar. Os faróis passaram pelas janelas. E então ele foi embora. O que veio depois foi um caos. 18 primos vieram até mim e o Dani, pedindo desculpa, oferecendo apoio. Alison prometeu ajudar no caso da tutela. A tia Caroline já estava fazendo anotações legais no celular. Vários primos se ofereceram para testemunhar. 9 primos foram embora com meu pai. Não se despediram. Só pegaram as coisas e saíram. Lealdade silenciosa ao patriarca, mesmo depois de tudo. 7 primos foram embora separados. Sem escolher lado. Deram abraços meio estranhos e prometeram manter contato. Minha mãe ficou no meio da sala. Dividida. Ela olhou para a porta por onde meu pai saiu. Depois para mim e pro Dani. Eu vi ela tomando a decisão ali, na hora. Ela caminhou em direção à porta. Meu coração afundou. Mas ela não saiu. Parou na porta, colocou a mão no batente e ficou ali por alguns segundos. Depois virou. E voltou até a gente. Eu não vou embora, ela disse, chorando. O Raymond pode ir. Eu vou ficar com meus filhos. Eu fui covarde por 10 anos. Deixei seu pai controlar tudo. Não fiz perguntas. Não enfrentei. Acabou. Ela olhou pro Dani. Eu preciso que você testemunhe na audiência da tutela. Você aceita? O aparelho do Dani respondeu. Sim. Eu aceito. Minha mãe se ajoelhou e abraçou ele. Mas dessa vez foi diferente. Não foi um abraço cuidadoso, com pena. Foi um abraço de verdade. Como quem diz, eu te vejo. A vovó Ruth veio até mim e colocou o braço ao meu redor. Eu tenho orgulho de você, Ellen. Sempre tive. Vó, você colocou sua casa em risco. Arriscou tudo. E você pagou tudo 3 anos atrás, quando a Access Now começou a dar lucro. O melhor investimento que eu já fiz. Ela sorriu. Agora vou vender aquela casa e me mudar para São Francisco. Quero passar o resto da minha vida com os netos que realmente construíram algo de que dá orgulho. Você não precisa fazer isso. Eu quero. Além disso, alguém precisa ser sua chefe de inspiração em tempo integral. Eu ri. De verdade. Pela primeira vez em dias. A reunião de família terminou naquela noite. A maioria das pessoas foi embora na manhã seguinte. Eu e o Dani ficamos mais alguns dias. Fomos até o velho galpão de barcos perto do lago. O lugar onde a gente se escondia quando era criança. Quando as coisas ficavam difíceis em casa. Ficamos sentados ali, no frio de novembro. Sem falar muito. Nem precisava. 3 semanas depois, no dia 18 de dezembro. O Dani se mudou pro primeiro apartamento dele, sozinho. Em São Francisco. A gente planejou tudo junto. Totalmente acessível. Casa inteligente. Tudo controlado por voz. Ele conseguia cuidar de tudo sozinho. Eu ajudei na mudança. Vi ele usando o próprio espaço. Tomando as próprias decisões. Vivendo a própria vida. Pela primeira vez. Ele olhou para mim e disse, pelo aparelho. Eu nunca me senti tão independente. Obrigado. Você conquistou isso, Dani.
Essa é a sua vida agora. Não a versão do pai. A sua. Minha mãe entrou em contato comigo separadamente. Sem meu pai. Ela tinha se afastado dele. Não é definitivo, ela disse. Mas estava morando com a irmã em Cleveland. Tentando entender tudo. Ela me mandou um e-mail. Eu li 5 vezes antes de responder. Ellen, eu sei que não mereço seu perdão. Eu fiquei do lado do seu pai enquanto ele te apagava. Deixei ele controlar a vida do Danny. Eu fui cúmplice. Não estou pedindo que você me perdoe agora. Só peço uma chance de reconquistar isso. Vou testemunhar na audiência do Danny. Vou fazer o que for preciso. Eu te amo. Desculpa por ter demorado tanto para mostrar isso. Eu respondi. Mãe, vamos tomar um café na próxima semana. Mas o pai não pode ir. Só você. Ela concordou. No dia 2 de janeiro de 2026, meu pai me mandou um e-mail. Assunto: podemos conversar? Ele disse que teve tempo para pensar. Que estava errado em muitas coisas. Que queria reconstruir nossa relação. Mas depois acrescentou. No entanto, peço que você reconsidere o caso da tutela. Isso está dividindo a família. O Danny não precisa fazer isso em público. Podemos resolver isso em particular. Eu respondi. Pai, um pedido de desculpa com condições não é um pedido de desculpa. O caso da tutela do Danny não é negociável. É o direito dele de ser independente. Você não pode barganhar com isso. Se você quer reconstruir a relação, comece respeitando a decisão dele. Até lá, não temos nada para conversar. Ele não respondeu. A audiência da tutela é em 2 semanas. 15 de janeiro de 2026. O Danny tem uma equipe jurídica forte. Temos documentos do trabalho dele. Das finanças. Da capacidade dele de tomar decisões. E temos testemunhas. Alison, a tia Caroline e até a minha mãe. Nós vamos ganhar. Ontem, a Access Now anunciou que vamos ter um comercial no Super Bowl. 30 segundos, no dia 9 de fevereiro de 2026. No maior evento de TV do ano. Vamos mostrar o depoimento do Danny com voz dos silenciosos. 100 milhões de pessoas vão ver. A ferramenta será lançada no dia seguinte ao jogo. De graça para todo mundo que precisar. Já temos 50 mil pessoas na lista de espera do beta. Ontem, eu estava no terraço da sede da Access Now. Em São Francisco. O sol estava se pondo sobre a baía. A cidade lá embaixo, cheia de luz dourada e sombras. Eu pensei no meu pai. Nos 10 anos em que fui ignorada. Nas noites dormindo no carro. Na vovó Ruth hipotecando a casa. No Danny ouvindo que era um peso. E percebi uma coisa. Eu não estou mais com raiva. Eu estou livre. Livre de precisar da aprovação do meu pai. Livre da definição de sucesso dele. Livre do peso de ter que provar que eu merecia ser vista. Eu não construí essa empresa para provar que ele estava errado. Eu construí para que ninguém mais precise provar que merece ser visto. Meu pai me ensinou o que eu não queria ser. Alguém que mede valor por salário e status. Alguém que olha para o próprio filho e só vê fracasso. Porque o sucesso não é do jeito que ele imagina. O Danny me ensinou o que eu queria construir. Um mundo onde capacidade não depende do corpo em que você nasce. Onde pessoas com deficiência não são um peso. Nem inspiração. Nem caso de caridade. São só pessoas. Pessoas valiosas, capazes e dignas. Eu provavelmente nunca vou ter com meu pai a relação que eu queria quando era criança. Aquela em que ele tem orgulho de mim. Em que ele me enxerga. Essa relação acabou em algum momento entre 2015 e aquele encontro de família em 2025. Talvez nunca tenha existido de verdade. Mas eu tenho outras coisas. Eu tenho uma empresa que atende 8,3 milhões de pessoas. E vai ajudar milhões mais. Eu tenho um irmão que finalmente é livre para viver a própria vida. Eu tenho uma avó que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou.
Eu tenho uma mãe que, finalmente, está tentando escolher os filhos. E eu tenho 200 mil pessoas que estão prestes a ganhar suas vozes de volta. Isso vale muito mais do que a aprovação do meu pai. Meu celular vibra. Mensagem do Dani. Ensaio do depoimento hoje. Estou pronto pro dia 15 de janeiro. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Eu respondo. Eu sempre vou acreditar em você. Te vejo no tribunal. Eu olho para a cidade mais uma vez. As luzes começam a acender enquanto o sol se põe. 8,3 milhões de pessoas vivendo suas vidas um pouco melhor. Por causa do que a gente construiu. Mais 200 mil vindo aí. Meu nome é Ellen Mosey. Tenho 34 anos. Sou fundadora e CEO de uma empresa avaliada em 2,1 bilhões de dólares. E eu não construí isso para quem duvidou de mim. Eu construí para quem acreditou em mim. Essa é a diferença.